gente implementou a classe command, né? Então, aqui embaixo, onde a gente tinha, né, a criação de um comando usando um dicionário, agora, né, o comando ele é adicionado através de um objeto, tá? Usando uma classe que cria um objeto command. E aí, como antes ele era um dicionário, né, tá aqui ó, o uso dele como dicionário, a gente precisa corrigir isso. Então aqui, onde eu tenho o uso, né, de um comando, né, que é criado, um command vem da lista de comandos, e uma lista de comandos contém objetos comando, não mais dicionários comando. Eu preciso mudar isso. E aqui é muito simples mudar isso, né? Eu simplesmente preciso chamar isso aqui do tipo ponto, né? Aí em vez de eu ter, né? Opa, que é ponto. Aí em vez de ter isso aqui, né, eu vou ter ou as variáveis, né, são operation, argument e label, tá? Lá está explícito o nome. Então, isso viram variáveis OPE, arg, lab, que são usadas aqui dentro. E aí, como a criação do objeto já toma conta de transformar isso aqui no inteiro quando ele deve ser um inteiro, então eu já não preciso mais, né, disso aqui. Então eu posso deletar isso. Aonde mais tem um inteiro? Aqui, ó. Aqui. Não aqui, só aqui. E ali embaixo. Vou deletar esse aqui também. Deletei esse, deletei esse. Pronto, então eu não preciso mais me preocupar com transformar em inteiro aqui, porque lá na própria criação do objeto, quando ele é da operação mais, menos, C e E, ele já transforma ele inteiro, certo? Nas outras, ele fica como se fosse um string, que é o que tem que ser. O que mais? Então, isso é o que precisava ser feito. Agora eu vou rodar o programa aqui para a gente ver se está tudo certinho. Aí ele deu erro. Por que que ele deu erro, né? Porque aqui eu ainda estou usando a versão onde ele usa um dicionário, certo? Então vamos voltar para tentar explicar o que é isso aqui, certo? Quando eu faço a operação P, né, eu tenho que ir na lista de comandos de novo. Veja que OPE é a operação do comando que está na lista de comandos. Então, eu estou, por exemplo, aqui, certo? Eu estou nesse comando, pb. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para cá, para o b, né? E procurar em toda a lista de novo qual das linhas, né? Qual dos comandos tem o rótulo b. Então, é por isso que eu tenho esse for aqui, ó. Então, para cada linha, né? Aqui a linha é o número da linha, certo? Que vai ser aqui, nesse caso, 9, nesse caso. Para cada vai variar, né? Vai ser 4, 5, 6, tal, tal, tal. Para cada... Não, nem isso, né? Porque a linha de comandos ela não começa com 4, ela começa a lista de comandos, né? Ela começa com 0 para cá, porque ela é uma lista limpa, ela não tem mais esses valores aqui de cima, não. Então, esse valor line vai ser o índice e o cmd é o próprio comando. Aí, como o que está dentro de commands é um objeto, eu preciso transformar isso em cmd.label, né? Então, se o label de qualquer uma dessas linhas for igual ao argumento do comando que eu estou rodando, qual o comando que eu estaria rodando? Se eu tivesse aqui, seria B, certo? Então, se o label de qualquer uma dessas linhas for igual ao argumento dessa linha, significa que é para lá que eu tenho que ir, né? É assim que funciona o jump, né? Então, dessa forma, eu acho que isso resolve o problema. Vou rodar aqui e ele executou, tá? Então, essa aqui é a maneira como a gente transforma o commands em um objeto. Agora, imagine que eu quisesse aqui rodar ele no modo de debug, né? True. Certo? Se eu rodar aqui, veja que antigamente o nosso programa ele mostrava, né, qual era o comando. E agora ele está mostrando aqui
identificação de objeto, certo? Porque antes o nosso comando, ele era um dictionary, um dicionário. Se ele era um dicionário, quando eu mandava dar um print no dicionário, o Python sabe o que fazer e mostrava para a gente o conteúdo do dicionário. Agora, como a gente mudou, né, a gente está falando dessa função aqui, ó, run debug, né? Aqui, ó. Quando eu mandava ele imprimir o comando, né, o Python sabia o que fazer. Agora, como um elemento de commands, que é esse aqui, é um objeto do tipo command, ele não sabe o que fazer. Então, eu preciso ensinar para o Python o que fazer quando um objeto do tipo command tiver que ser impresso na tela. E a gente faz isso através do método str, né? Então eu faço def str e eu estou fazendo aqui o que eles chamam de overloading, né? Então você passa o self, que é o próprio objeto, né? E aí eu quero que ele imprima para mim um comando bem bonitinho, né? Da maneira que fique fácil de eu enxergar o que está acontecendo. E existem duas situações. Existem, né, a situação onde o comando tem só 2 tokens, né? Porque se eu colocar simplesmente aqui, ó, por exemplo, se eu colocar vamos dizer que eu quero que ele dê um print, né? Ele vai retornar, porque eu não dou um print aqui, né? Essa função str, ela retorna um string, que é usado quando eu peço um print do objeto command. Então, eu preciso retornar um string. Vai ser um f-string. E eu poderia dizer assim, imprima para mim, né, os seguintes campos. Né? Deixa eu... Imprime para mim self ponto, né? E aí o primeiro eu quero a própria operação, operation. Aqui no segundo eu quero que você imprima para mim o argument. E aqui o label, certo? Eu poderia fazer só assim, se eu rodar, já vai ter aqui no resultado algo mais interessante, certo? Então, ao invés de imprimir o endereço do objeto na memória, ele imprime para mim alguma coisa que tem a ver com isso aqui. Mas veja que ele está colocando none aonde eu não tenho label, certo? E eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele não mostre o none caso não tenha o label. Como é que eu faço isso? Eu pergunto aqui, né? If self.label is, né? Se ele for none, né? Eu não quero que ele mostre. Então, eu quero que nesse caso aqui de cima, aqui vai ser o else, né? Mas eu quero que se ele for none, eu quero que ele simplesmente não mostre esse. Então, quando eu rodar isso novamente, faltou aqui os 2 pontos. Agora sim, certo? O comando é PA, né? Que é esse comando aqui, ó. E não tem um label, não tem terceira coluna, ou seja, não tem um rótulo, então ele não mostra. Mas onde tem, no caso aqui C2B, né, ele mostra, certo? Então, dessa forma, a gente define, né, uma maneira de representar no formato string o nosso comando, certo? É assim que a gente faz no caso da função debug funcionar de forma corretamente.